Isso aconteceu com uma amiga chamada Sunny Inouye. Ela andava trabalhando muito ultimamente e saindo todos os dias tarde da noite. Fazia o mesmo percurso de sempre e o considerava seguro. Perto da sua casa, ela parava em uma loja de conveniência para comer alguma coisa e depois subia para o seu apartamento para descansar. E sempre achou tudo isso muito normal, até aquela noite. Tudo se repetia. Pegou o trem, fez baldeações e desceu. Da estação para sua casa havia uma caminhada de 10 minutos e ela começou a andar como de costume. Neste dia tudo estava muito vazio. Não tinha nada, nem um som de vento. A rua estava calma que dava para ouvir o som de seus passos ecoando no silêncio, quando mais à frente ela avista um homem em pé, olhando para ela como se a esperasse. Faltavam 5 minutos para chegar à sua casa e passar na loja de conveniência antes para pegar alguma comida nas máquinas, então não teve medo de continuar. Quando ela se aproximou do homem, ele deu um passo à frente, chegando bem perto e perguntou: Oi, tem algum pôster do Inouye por aqui? Ela se assustou, pois Inouye era seu sobrenome, e isso podia ser coincidência demais. Mas lembrou-se do boxeador que tinha o mesmo sobrenome que ela e disse para o homem que não sabia, e voltou a caminhar. O homem estava na casa dos 45 anos, estava um pouco acima do peso e era bem forte. Quando ela começou a andar, ele começou a acompanhá-la do seu lado, andando juntinho, acompanhando os passos e perguntando muitas coisas. Desde como tinha sido o trabalho e onde ela trabalhava. E tudo começou a ficar mais estranho quando ele entrou em um assunto mais específico. Hoje você trabalhou até mais tarde novamente, né? E em seguida ele pergunta: vai parar na conveniência para comer novamente? Então ela parou assustada e olhou para ele. As coisas que ele perguntava ou falavam eram pessoal demais, como se a conhecesse bem. E ela perguntou: desculpa, mas eu te conheço? Gaguejando ele respondeu: sim, não, na verdade, eu que te conheço. Após essa resposta, ela o empurrou assustada e começa a correr com medo. E depois de alguns minutos, ela para e olha para trás. Por sorte, o homem não tinha a acompanhado e já estava a poucos metros de casa, quando passa por debaixo de uma marquise com pouca luz. Quando já estava no final da marquise, ela escuta um som vindo de trás, e quando olha, era o homem bem perto dela, quase colado. Ela se vira para correr, mas ele a pega pelo pescoço, como um mata-leão tentando derrubá-la de bruços, mas ela permanecia em pé, e ele falava: você podia ter facilitado, Sunny, apertando sua garganta com força, onde ela começa a ficar fraca, e seus olhos começam a embaçar, enquanto sua garganta ardia, e por uma última tentativa, com suas últimas forças, ela pisa no pé do cara com muita força, com a ponta do salto do seu sapato, e ele grita e afrouxa seus braços, que estavam ao redor de seu pescoço. Ela consegue escapar e correr, lacrimejando com a vista voltando ao normal, puxando o ar com muita força, sentindo entrando em seus pulmões. Mas o cara não desiste, ele estava novamente vindo atrás dela correndo, e ela grita por socorro desesperadamente. Quando da conveniência que ela estava quase alcançando, sai um rapaz novo na casa dos 20 e poucos anos, e ao ver a situação corre em sua direção. E o homem que a seguia some na escuridão. Ela para na conveniência para ligar para a polícia e tomar um pouco de água e recuperar o fôlego. Quando a polícia chega já era tarde demais. O cara provavelmente já estava longe e eles não o encontram. Ela não voltou para sua casa nos dias seguintes. Foi morar com os pais temporariamente e colocou a sua casa à venda. Hoje, ela mora em outro lugar mais perto do trabalho, onde não precisa mais passar por ruas perigosas sozinha à noite. Ela perdeu a confiança nas pessoas, principalmente nos homens, e sente muito receio quando precisa conhecer algum desconhecido. Mas fora tudo isso, ela vive bem. Superou seus traumas daquele dia, mas sempre se pega pensando quanto tempo aquele cara a seguia para saber tudo da sua rotina, até onde ela comia, e isso é assustador, ainda mais imaginando que ela nunca desconfiou, pois confiava no lugar que passava todos os dias, sem se preocupar. Quando eu era estudante universitário, consegui um emprego de meio período em uma cafeteria. O emprego batia certinho com as minhas horas para estudar e eu queria dar o melhor de mim, sempre atendendo os clientes com um sorriso no rosto e alto astral, sendo a máxima educada possível. Os próprios clientes elogiavam meu jeito de atender e os funcionários também, dizendo que eu era muito hospitaleira. Havia um cliente que vinha todos os dias no mesmo horário e fazia o mesmo pedido. No início,
Eu não desconfiava, mas frequentemente eu cruzava os olhares com ele. Eu comecei a achar estranho porque é normal acabar olhando para alguém ao mesmo tempo e cruzar os olhares, mas com ele a frequência era muito maior. Ele estava sempre de olho em mim e com um certo tempo isso começou a me incomodar. Era incrível como ele sempre vinha no meu horário de atendimento, como se ele se programasse para me ver, pois ninguém nunca me disse que ele tivesse aparecido por lá em algum outro momento em que eu não estivesse. Certo dia ele me entrega uma folha de caderno dobrada e eu educadamente pego e guardo no bolso. Quando eu tenho um tempo livre na pausa do meu café, pego o papel e abro, e nele estava escrito o endereço. Eu fico assustado e jogo fora. Aquilo era estranho demais e repugnante, mas eu prefiro não contar a ninguém e não dar sinais ao cliente, pois eu achava que se não respondesse sobre o bilhete, ele me deixaria em paz. Mas eu estava errado. O cliente sumiu por uma semana e eu achei que tinha dado certo. Mas um certo dia, ele aparece e fica me olhando, e me chama, e entrega outro papel. Eu educadamente pego o papel novamente e guardo no bolso, pois eu não queria parecer uma péssima funcionária. Na minha pausa eu abro novamente, e agora havia o meu endereço anotado com o número do meu apartamento, com uma frase na parte de baixo escrita: "Se você não vem me ver, eu terei que ir até você." Na mesma hora eu fico em choque, parada, sem acreditar. Eu nunca tinha dado meu endereço para um desconhecido, apenas para familiares e amigos, e provavelmente o jeito mais provável dele descobrir seria me seguindo até a minha casa. Sem contar a mensagem assustadora que ele havia me deixado, dizendo que iria me visitar. Eu fiquei com muito medo nesse dia, mas ainda não havia falado com ninguém, e agora, sempre que eu voltava para casa, eu voltava desconfiada, olhando para todos os lados. O cliente sumiu novamente por um tempo, e depois de mais de uma semana ele voltou. Entrou no café sem pedir nada e deixou um envelope no balcão bem na minha frente. Se virou e foi embora sem falar uma palavra. Eu pego o envelope e abro, e nele havia uma foto minha em frente à minha casa. Uma foto tirada sem meu consentimento e sem minha autorização, tirada de longe. E do outro lado da foto estava escrito: "Hoje eu vou visitar você, me espere." Eu me desesperei, peguei a foto, rasguei e joguei no lixo. Liguei para uma amiga e perguntei se poderia passar um tempo com ela, e ela disse que sim. E contei aos meninos que trabalhavam no café o que estava acontecendo, e eles me disseram que me protegeriam, que não deixariam o cliente se aproximar de mim, e então eu me senti mais segura. Eu dormi por uma semana na casa dessa minha amiga, e o cliente sumiu. Não o tinham visto mais, nem eu e nem os outros funcionários. Depois de um mês eu estava tirando o lixo e colocando na caçamba dos fundos da loja. Serviço de rotina que precisa ser feito todos os dias. E quando eu saio pela porta, vejo o cliente em pé, nos fundos, com algo reluzente nas mãos, que não consigo ver pois ele escondia o restante debaixo da manga de sua blusa. Quando ele me pergunta: "Por que você não veio me ver?" E eu, sem pensar em uma boa resposta, respondo a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu falo que estava gostando de outra pessoa e ele me fala para terminar e ficar com ele. Mas eu travo, não conseguia mais responder, nem gritar, nem me mexer. Eu estava com muito medo e tremia sem parar quando ele me fala: "Se você não se resolve, então eu vou resolver e vou buscar o que vinha atrás." Quando ele sobe as mangas e em suas mãos ele segurava uma faca e começa a passar de mão em mão, vindo em minha direção. E eu continuava travada sem conseguir me mexer, mas agora eu chorava muito. A porta por trás de mim se abre e um funcionário homem sai e o aborda, falando: "O que você está fazendo aqui?" O cliente, ao ver a situação, corre para longe e desaparece. Nós ligamos à polícia e eu relato tudo o que estava passando, e eles vão atrás do suspeito, mas o homem não é encontrado. Mas por sorte, eles tinham uma foto do homem graças às nossas câmeras de segurança, e ele estava sendo procurado. Depois desse caso eu resolvi mudar de cidade. Saí do trabalho que eu tanto amava e fiquei anos sem confiar em um homem novamente, com medo. E toda vez que eu ficava no mesmo lugar que um desconhecido, sozinha, eu começava a tremer de medo. Foram anos de terapia até conseguir começar a aceitar a presença de estranhos, mas até hoje tenho receio de ficar no mesmo lugar de um homem que eu não conheço. Essa história aconteceu na época em que eu ainda estava no ensino médio. Eu estava muito dedicado aos estudos e acabei fazendo algumas matérias a mais nos clubes da escola. O problema era que essa matéria acabava tarde da noite.
Certo dia eu saio da escola às 8 da noite. Pego minha bicicleta e começo a ir para casa. Como eu moro em zona rural, essa estrada beira plantações e mata, chegando até uma descida onde ela estreitava para passar apenas um carro. Havia algumas saídas como becos que levavam a uma estrada mais movimentada que cortava a cidade, mas esse caminho isolado era o mais rápido. Foi a primeira vez que passei de bicicleta por ali de noite, e não tinha percebido que sua iluminação era pouca, devido a ser uma estrada sem grande movimentação. Haviam postos isolados um dos outros, com grandes partes na escuridão, e isso me deixou assustado, pois eu sempre passava por lá de dia, mas essa era a primeira vez que eu passava à noite. Sem contar que não havia uma pessoa por perto. Era apenas eu, minha bicicleta e a escuridão. Em certo momento, bem na parte onde a estrada estreitava, de longe, avisto um homem alto de costas, vestindo uma jaqueta cinza, parado bem no meio do caminho. Eu venho buzinando para que ele se afaste, mas ele não reage. Eu não costumo sentir medo, mas confesso que naquela situação eu estava aterrorizado. O cara simplesmente não se mexia, e eu me aproximava cada vez mais, até que eu penso comigo mesmo que havia algo de errado, e jogo bem no canto da estrada, quase subindo a calçada, raspando nos galhos de árvores, pois a calçada era minúscula, e eu acelero no pedal. Quando eu passo por ele, ele pula na minha direção, tentando me pegar e me derrubar, mas sua mão passa triscando em minha mochila, e eu desespero e acelero na bike, pedalando-o em pé. O cara vem correndo atrás de mim, mas ele nunca me alcançaria, e acaba ficando para trás. Meu coração batia com muita força. Eu tremia de medo e não conseguia parar de pedalar, mas pelo menos eu havia o deixado para trás. E após 5 minutos, eu estava mais calmo. Mas de longe, avisto outro homem em pé, com a mesma jaqueta, e assim que vou me aproximando era o mesmo cara. Isso era impossível, eu estava de bike e ele a pé. Como ele tinha conseguido me passar? Por sorte, um pouco acima havia uma estrada de um beco que dava para uma rua mais movimentada, e eu paro a bike com tudo, derrapando, e retorno para o beco pedalando com força. Eu pedalo sem parar até chegar a uma rua com mais pessoas e iluminação, e paro debaixo do poste. Em momento algum eu tinha parado para olhar para trás, para ver se o homem ainda me seguia, pois sentia muito medo, e só agora eu havia parado. Eu avisto uma loja de conveniência aberta e vou até ela. Entro na loja e tento ligar para minha mãe do meu celular velho, mas não havia sinal. Por sorte, a loja tinha telefone próprio e a atendente me deixou usar. Eu ligo para minha mãe chorando e ela estava vindo me buscar. Enquanto eu estava dentro da loja, um homem se aproxima de minha bike pelo lado de fora e começa a olhar. Como o lugar estava escuro, eu não conseguia identificar se era o cara da estrada, mas ele sai e some. Minha mãe chega e nós vamos embora. Ela briga comigo e fala que eu não passe mais por aquele caminho à noite, estando sozinho, e eu concordo com ela. Eu achava que meu pesadelo havia acabado, mas outro dia eu voltava da escola com um amigo tarde da noite, também de bike, e estávamos vindo pelo mesmo caminho. Quando ele se despede de mim, pois sua casa estava chegando, e entre um dos becos e vai embora. Eu permaneço na estrada mesmo com o aviso de minha mãe, quando um farol de carro cresce nas minhas costas. Eu olho para trás e ele vinha com tudo na minha direção. Eu achei que poderia ser apenas uma brincadeira de mau gosto, mas não. Ele acelerava cada vez mais. Então pensei que poderia ser o cara da outra noite. Eu pedalo cada vez mais rápido e ele se aproxima. Então subo na calçada e ele sobe também com 2 rodas. Ele queria me atropelar. Por sorte, no outro sentido entrou um carro e por ser uma via bem estreita ele teve que parar. E eu entrei em um dos becos e fui embora. Não contei para minha mãe sobre o que aconteceu, pois ela me deixaria de castigo, mas eu nunca mais voltei a passar por ali de noite e, por sorte, nunca mais vi aquele homem novamente. Eu não sei qual era a intenção dele, mas boa intenção é que não era, e nem provavelmente era uma piada. Essa história aconteceu com uma amiga minha, e eu pedi autorização para ela para poder contar aqui para vocês. Ela morava em um prédio na cidade no 9º andar, trabalhava de dia, chegando em casa apenas de noite, e essa era sua rotina. Certo dia, após o trabalho, ela chegou em sua casa e estava querendo um banho quente em sua banheira. E quando ela chegou, havia algo no fundo da banheira como se fosse um pano, e ela pensou que podia ter esquecido alguma calcinha. Mas quando ela pegou e olhou, na verdade era uma cueca box, e imediatamente ela soltou. Como ela morava sozinha e não se relacionava com ninguém, era impossível aquilo estar ali.
Então ela checou o apartamento por inteiro atrás de alguém com uma faca na mão e, como não encontrou, ligou para a polícia. E enquanto ligava, ela apenas pensava que alguém entrou em seu apartamento e provavelmente banhou em sua banheira. A polícia chegou ao local e estavam super grossos, perguntando se ela não tinha dado a cópia da chave para alguém do sexo masculino, ou se ela namorava, ou se seu pai ou irmão frequentavam o lugar. E ela negou tudo. Em seguida, eles vasculharam a casa abrindo até mesmo suas gavetas, o que a estava deixando muito irritada. E quando estava quase dispensando os policiais, pois já achava que não serviria de nada, um deles chegou com um papel na mão e a entregou, e perguntou: "Reconhece isso?" Era um formulário de exames que ela faz periodicamente na empresa para ver como está sua saúde, e nele tinha suas informações, e a cada informação estava circulado de vermelho, como seu nome, endereço e até o seu peso. Esse papel era entregue na saída e não ficava com ela, e provavelmente alguém pegou e usou para encontrá-la. Um investigador foi chamado ao local para verificar por onde o suspeito pode ter entrado, e ao investigar o lugar ele viu que a porta da sacada tinha sido arrombada. No pé da porta e na fechadura haviam marcas como se alguém raspasse com força, e ele disse que não havia sido a primeira tentativa, que provavelmente já haviam feito antes. Mesmo ela morando no 9º andar, o cara conseguiu invadir, mas o fato era que ela morava ao lado da escada de incêndio, o que facilitava o acesso. Era arriscado, mas fora a altura não tinha muitas dificuldades, principalmente se você fosse um cara habilidoso em escalada. O investigador virou para ela e disse: "Esse cara que invadiu não roubou nada. O que me diz que na verdade ele não está atrás de suas coisas, e sim de você. E eu recomendo, não é uma ordem, apenas uma recomendação, que você se mude o mais rápido possível." Na mesma noite ela dormiu na casa dos seus pais e, após reclamar com o senhorio do apartamento, ela conseguiu se mudar e pediu transferência do trabalho, já que foi de lá que vazou suas informações. Ela voltou àquele apartamento apenas mais uma vez e foi junto de seu irmão, apenas para pegar suas coisas e cair fora dali. Ela sempre comenta que tinha muito medo do que poderia ter acontecido se ela chegasse do trabalho junto com o cara em casa. Por sorte, foi apenas um susto e agora não corre mais perigo. Esse relato aconteceu em 1990, na região de Tohoku, no Japão, onde morávamos na época. Eu era bem novo e o caso aconteceu com os meus pais. Meus pais adoravam ir no karaokê às sextas à noite para curtir e voltavam em torno de 2, 3 da manhã, e neste dia não foi diferente. Eles haviam saído e voltaram tarde da noite, lá pelas 2 da manhã. Nosso apartamento era o último do andar, o mais distante do elevador, e 2 portas depois, os vizinhos haviam feito uma viagem e deixado a casa vazia em silêncio. Assim que meus pais chegaram no hall, havia um palhaço em pé, na porta dos vizinhos, virado para o corredor. Meus pais desceram do elevador e ele ficou olhando, os acompanhando com a cabeça. Insistivamente meu pai o cumprimentou, falando boa noite, e minha mãe apenas grunhiu, pois estava com muito medo. O palhaço não respondeu com som, apenas acenou com a cabeça como um oi, e continuou olhando para eles. Meus pais entraram no apartamento e trancaram a porta em seguida, e ficaram observando pelo olho mágico. E assim que meus pais trancaram a porta, o palhaço andou até em frente à nossa porta, e ficou lá, parado, em pé, olhando para o olho mágico, em torno de 10 minutos sem se mexer. E meu pai do outro lado olhando para ele, até que ele acena novamente com a cabeça, se vira, entra pela porta das escadas e some. Isso deixou meus pais com muito medo e preocupados. O palhaço tinha uma aparência normal, com uma roupa colorida, rosto maquiado com um sorriso e pouco cabelo. Ele lembrava muito o palhaço Pipe, de um musical japonês antigo. Eu achava que esse caso tinha sido isolado na época, mas eu contei isso para o meu chefe anos depois e ele me relatou que passou pela mesma situação em um estacionamento de carro, quando ele saía do shopping. E lá estava o palhaço que, ao vê-lo, também acenou para cumprimentá-lo e ficou o acompanhando com a cabeça até entrar em seu carro e partir. Também aconteceu nos anos 90 aqui no Japão. Anos depois, aconteceu na América, lá para 2016, onde as pessoas se fantasiavam de palhaços e saíam na rua para assustar. Aqui no Japão eu nunca mais vi nenhum caso como esse, e eu fico me perguntando se era um grupo de palhaços ou o mesmo palhaço, porque ele fez a mesma coisa, e me pergunto também qual era a sua motivação, se era apenas assustar ou algo pior. Por sorte, nunca mais passamos por uma situação como essa,
e o palhaço nunca mais voltou. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Victor Carvalho e recentemente eu descobri um grupo de histórias reais de terror japoneses no Telegram. E lá tem muita coisa boa. As histórias desse vídeo foram retiradas de lá. Tem um trabalho pesado para traduzir e trazer tudo isso para vocês. Então, se vocês gostaram das histórias, deixem um curtir para eu saber que desejam mais histórias iguais a essa no canal, do Japão ou de até mesmo outros países. Compartilhe com os amigos também e ativem o sininho para receber aquela notificação sempre, já que eu sempre posto um vídeo por semana. Mas o dia específico por enquanto ainda não é certo, pois eu ando trabalhando demais aqui do lado de fora e não tô com muito tempo para poder ficar editando. Mas toda semana terá um vídeo novo, como está sendo agora. E um abraço para vocês, tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. E até a próxima.